YouTube, esse tipo de coisa, tá? Então vamos lá. Hoje a aula é sobre sorte. Vamos começar pela origem da sorte. Quem que inventou a palavra sorte? A palavra sorte é uma palavra em latim, muito, mas muito antigo mesmo. Ele é um pouco misturado, ninguém sabe verdadeiramente a origem, tá? Quando pegou forte a palavra sorte, foi quando Alexandre o Grande, num coliseu, quando ele dava as aberturas, né, do coliseu, que soltavam os leões e as pessoas para brigarem, né, para o conflito no coliseu, para o grande espetáculo romano, a hora que ele abria o coliseu, ele falava assim, a sorte está lançada. Né? Mais ou menos isso, eu não vou decorar. A sorte está lançada. Foi a partir daí que pegou mesmo o nome, tá? Mas é um pouco polêmico, cada um puxa a sardinha pro seu lado. E aí vocês falam assim, espera, mas colocar pessoas, bandidos dentro de uma arena com 21 leões famintos. E aí o cara, né, sem arma nenhuma, aí o cara fala, sorte está lançada, não tem sorte nenhuma nisso, né? Não tem sorte nenhuma. E aí você entra no termo de que sorte, o que realmente é quando, na origem da palavra, sorte tem a ver com destino. Então, né, tem várias colocações. Existe a sorte, que a gente entende como positiva, e a sorte que a gente entende negativa. Afinal, existe boa sorte e má sorte. Sacerdote, agora criaram uma outra palavra que chama azar. Né? Azar. Mas calma. Vamos junto comigo, vamos decidir se existe boa sorte, se existe má sorte, se existe azar ou não. Tá? Então, sabendo da origem, que é em latim, que é romano, uma das origens, outra origem também é dado, se diz que vai da sorte da vida de cada um, atribuindo também a uma forma de destino, ok? Então, assim a gente anula a origem. E assim a gente vai ficar mais no significado. Hoje em dia, a gente entende que sorte é como se alguma coisa te favorecesse. Como... A palavra sortilégio. Sim. Tem alguma coisa a ver com sorte? Então, aí você começa, tá vendo? Sortilégio. Né? Esse sortilégio é positivo ou negativo? Fulano teve sortilégios na vida. Então fica ambíguo. Então é uma palavra que dentro da forma com que você coloca, ela já traz uma ambiguidade. Pode falar, minha linda. O que ela quer falar? Ela mostrou o dedinho. Então, já mostra uma certa ambiguidade. Já mostra uma coisa que não tem nem positivo e nem negativo. Por quê? Ai, fulano teve sorte. Ganhou na loteria. Fulano teve sorte, né? Quase que o carro passa em cima, mas ele saiu do lugar. Então, muitos atribuem a sorte a uma força da qual a gente não vê, não entende, não compreende, que nos favorece ou desfavorece em algum momento da vida. Ok? E aí, com o passar do tempo, com essa ideologia de sorte, muitos criaram umas formas para que você caminhe com a sorte. Uma sorte que te dê proteção. Uma sorte que te dê aberturas de caminho. Né? Mas se você pensar racionalmente, a ciência entende que a sorte não existe. Houve um momento onde um cientista que jogava muita carta, aliás, esse cientista que também era um pouco filósofo, foi ele que tentou explicar a sorte, porque ele gostava muito de jogos. Ele queria elaborar alguma matemática que contextualizasse, que provasse que sorte existe ou não existe. Isso ficou muito polêmico e ambíguo, tanto que ele também é considerado uma das pessoas que inventou a palavra sorte. Tudo bem até aqui? Muito bem. A sorte existe na religião? A palavra sorte existe? Então, pode falar.
olhando pelo nosso lado umbandista, seria, então, a gente pode dizer que a sorte também está relacionada com os nossos guardiões? Eu vou chegar na Umbanda ainda. Eu tô começando, a gente chega lá, segura, guarda, fica guardadinho. Quando chegar lá, você fala, senão eu vou desandar aqui para explicar lá, tá bom? E agora eu me desandei. Onde que eu tava? No jogo de carta. Se dentro da religião tem sorte. Se dentro da religião. Obrigado, Adriana. Se dentro da religião existe a palavra sorte. Na Bíblia, existem 2 ou 3 vezes a palavra sorte. E uma dessas vezes, os cristãos, evangélicos e católicos, odeiam esse tipo de assunto. Abominam. Não querem falar. Não querem. Eles fingem que não existe essa palavra. Tentaram até tirar essa palavra do meio. Estudaram muito para ver se conseguiam tirar, mas não tem como. Tá? Eu vou chegar lá. Então, tem uma outra parte da Bíblia onde, no Antigo Testamento, Daniel falava assim: e quem não quer que Deus mude a sua sorte? Em outro lugar. Ela aparece 3 vezes na Bíblia praticamente. Tá? Então, o que é sorte na Bíblia? Quando eu peguei essa palavra e fui traduzir para o hebraico e para o latim, lá na Torá, lá na antiga verdadeira, a sorte, como ela é escrita, é vida. Então não tem um termo para sorte no hebraico, tá? E nem só no latim que tem. Então nas traduções eles podem ter adulterado. Então, na verdade, quem que não quer que Deus mude a sua vida? Então, para eu poder dar uma aula, eu tenho que dar uma pesquisada no que é o que deixa de ser, para eu poder ir além, tá? E agora eu vou revelar para vocês aquela parte que ninguém gosta de saber. A sorte, assim como a vida, é um apontamento de um destino dentro também da religião, ok? Então, mesmo com tantas leis judaicas, mesmo quando os sumos sacerdotes traziam pergaminhos, metros, quilômetros de leis, né, quilômetros de falas, provérbios, dizeres, ainda assim, muitas vezes, eles não conseguiam julgar, eles não conseguiam lidar com as coisas. Então, essa parte, os cristãos abominam, que eu vou falar agora. Eles tinham um oráculo. O oráculo chamava Urim Tumim. Urim. Vamos ver. Eu escrevo aqui. Urim e Tumim. Então tem uma parte, né, de Moisés para frente, onde há declarado que era obrigatório que todos os sacerdotes carregassem na altura do peito um urim e um tumim, para que assim tivessem as portas abertas do céu e a presença divina na vida dos judeus. O que era urim e tumim? É uma polêmica, ninguém sabe. O que é, na verdade? Era um oráculo. Como que era esse oráculo? Ninguém sabe se eram 2 pedras ou se eram 12 pedras. Na verdade, todo sacerdote ele tinha uma placa grande, pendurada no peito, com várias joias coloridas. Cada joia representa uma tribo de Israel. O que significa Urim e Tumim? Dentro do hebraico, significa Urim, a luz, ou aquilo que brilha, e Tumim, a escuridão, aquilo que opaca. Dentro do aramaico, o Urim significa a iluminação e o Tumim significa a perfeição. Então, tem ali uma jogada que no hebraico fica negativo e no aramaico fica os 2 positivos. Muitos dizem que eram 2 pedras, uma branca e uma preta, que se misturavam no peito entre outras 10 pedras. Essas pedras, não se sabe como, eram usadas pelo sacerdote, né, da época
como se fosse um jogo de búzio, como se fosse um jogo de obi, como se fosse um oráculo de cartas. Para que dentro daquilo Deus respondesse sim ou não, né? Runas, sim ou não. Então, isso daí é da época de Jesus. Por quê? Porque mesmo depois que ele morreu, eles usaram Urim e Tumim para que os apóstolos decidissem para que lado que cada um iria. Olha que interessante. Então, na época de Jesus, na época de Yeshua, já existia oráculos. E o oráculo, esse oráculo, eles falavam Urim, Tumim tem a ver com o caminho da vida. Ou seja, a sorte, o caminho da sorte. Somente Deus apontaria o verdadeiro caminho divino através deste oráculo. E a partir de então, todo oráculo fala, eu vou tirar a sua sorte. Olha que interessante. Né? Vamos ler carta para ver a sua sorte. Vamos ler a sua mão para ver a sua sorte. Né? Vamos jogar búzio para ver a sua sorte. Olha que interessante. Então, sorte até então, tanto na Bíblia como no passado, não tem a ver com alguma coisa que nos favoreça, e sim com alguma coisa que tem a ver com a nossa vida, com os destinos que ela toma. Se é do conforme daquilo que a gente realmente quer pra gente ou não. Então, vocês podem olhar no YouTube os apóstolos, os pastores, padres em desespero quando perguntam e Urim Tumim? Nossa, eles entram em desespero. Por quê? Porque a igreja católica cristã, tanto os evangélicos como os católicos, eles abominam e expulsam pessoas que lidam com oráculos. Eles entendem que não é uma coisa de Deus. Como? Se os próprios apóstolos se fazia parte da cultura de Yeshua, ler a sorte. Olha que interessante. Né? Bom, a gente já passou pela origem, a gente já passou pela religião, e aí eu não preciso nem falar, né? Já abri agora, através da Bíblia, que sorte também se lê e se observa através de outras religiões, através do oráculo, ok? Todo mundo acompanhou até aqui. Muito bem. Vamos ver agora pela forma científica, metódica e prática. Não existe sorte. Não existe sorte. Por quê? Como é que você vai ganhar na loteria se você não joga? Né? Como é que você vai desviar do carro se você não vê o carro chegando? Né? Como é que você... Ai, que falta de sorte, eu consegui um emprego. Mas você conseguiu um emprego? Então, mas eu estava sem o currículo. Então, mas levou o currículo? Não, mas eu não terminei o colegial. Quer dizer, não é falta de sorte. O que é? Sorte tem a ver com preparo. Sorte tem a ver quando a pessoa ela está preparada para aquela situação. Se a pessoa está procurando emprego e ela está rodando a cidade inteira, e de repente alguém fala assim, eu vou te dar um emprego, ela não tem um currículo na bolsa, está procurando emprego, caramba. Né? É mais... Ah, eu não tenho sorte no amor. Então, mas aonde você está indo? Ah, então não, só nos bailes pancadão do funk, pancadão. Então, mas lá você quer achar o amor, né? Teve uma que falou... Teve uma TikToker, perguntaram pra ela o que é MC. Que fala o MC fulano, o MC ciclano. Ela falou assim, MC não é assim, ó, me comeu? Aí ficou todo mundo sério. Falou, tem o MC fulano, o MC ciclano. Falei, nossa, meu Deus, né? Então, olha lá, ela tá procurando amor aonde? Né? Ah, eu não tenho sorte no amor, né? Então, mas gente, venhamos e convenhamos, né? Ah, eu não consigo pescar. Qual lugar que você está indo pescar? Né? Ah, eu não pego peixe. Mas você está cevando o rio? Que rio que você está indo? Que época que é? Né? Então a sorte está vinculada única e exclusivamente com a pessoa que está preparada com aquilo. Se você não está preparado, se você não está atento para aquilo, não tem como alguma coisa te favorecer. Ok? Até aqui, para a ciência, sorte não existe. Existem pessoas preparadas. E é lógico que existe também a sorte de vagabundo.
Conhece a sorte vagabundo? Sorte vagabundo é assim, ó. Ai, mas fulano tem sorte, né? Por quê? Ai, tudo... Nossa, ele conseguiu um bom emprego. Ele tem sorte. Olha a casa dele. Tem sorte. Né? Olha com quem que casou. Tem sorte. Né? Olha o carro dele. Tem sorte. Então, mas o que você fez? Você estudou? Você foi trabalhar? Você lidou com afinco? Então, sorte na boca de alguém que não trabalha é que fulano, né? Fulano, não é que fulano fez mais do que ele, é que ele teve sorte. Conseguiram entender? Tem muita gente que fala assim, ah, mas né, você vai lá, você trabalha, você estuda, você se dedica, não falta do seu trabalho, você sobe de cargo. Aí aquele que não vai nem com bomba fala assim, é que você tem sorte. Né? Eu acho até uma falta de educação, né? Eu falo para os médios também, né? Para os emissários do terreiro, eu falo para eles, assim, ó, nunca fala. Não, é que você tem sorte. Quando alguém fala isso para você, entenda que pode ser até uma afronta. Caramba, vocês não faltam do terreiro, estão sempre de casa roupinha arrumadinha, não esquece nada, chega na hora, estuda, faz com afinco as coisas, aí você, com o passar de pouco tempo, você evolui, você cresce. Aquele que não veio, que não fez nada, olha para você lá em cima e fala assim, é sorte. Não dá vontade de... né? Sorte o quê? Né? Então tem isso também. Então a gente está até agora descarnando a sorte, né? E recentemente virou uma bagunça na internet. Todo mundo virou bruxinha com os tal dos sigilos. Alguém sabe o que é sigilo da sorte? Levanta a mão. A sorte. Minha Nossa Senhora, eu vou destruir vocês hoje. O que eu fiz? Nem os médicos conhecem o sigilo da sorte? A Júlia Machado conhece. Minha Nossa Senhora, não acredito que você não conhece. Então vamos lá. Dentro. Dentro da magia, a sorte é alguma coisa que você pode trazer para perto. Há situações fora da ciência, que é você estar sempre preparado para alguma coisa, né? Eu tô querendo sorte no amor. Eu vou sair sem aquele cheirinho, com a roupa rasgada, né? Não, eu vou colocar uma roupinha melhor, vou passar um cheirinho, vou penteadinho, né? Como é que a sorte vai me assoprar se eu não me preparo? De repente passa aquela pessoa e eu tô lá um bagaço, né? Como é que a sorte vai me ajudar no emprego? Sendo que eu falo mal dos funcionários, mal dos meus amigos, mal do patrão, né? Tem o grupo paralelo da empresa que você mete o sarrafo e aí fala assim, você acha que ninguém sabe? Aí fala, como é que você vai ter sorte? Então, você tem que ter um preparo para isso. Dentro da magia, e aí a gente entra dentro da magia religiosa também. A magia é considerada uma ciência com base religiosa, sim. Né? Então, assim como dentro da Bíblia houve o Urim e o Tumim como sorte de leitura, há também a visão de que se Deus muda a sua vida, ele muda a sua sorte. Então há essa visão também. Sacerdote, você está prendendo doce, solta logo. Vamos lá. Sim, a sorte existe para quem quer estar preparado para ela, está aberto para ela. A sorte existe. A sorte, como a gente quer entender, que o universo conspira ao seu favor. Quando o universo, mesmo quando você não está preparado devidamente, coisas acontecem para que caia na sua mão alguma coisa. Então toda vez que falo de sorte, eu lembro de um amigo que eu falo para você, ele é meu amigo, mas eu tenho uma raivinha dele. Né? Porque toda vez que ele bebia muito, acontecia umas coisas com ele que não tinha explicação. Ó, ele não é sortudo, não é rico, tá? Ele é lascado da vida. Então, literalmente, eu estava andando com ele de carro, numa ventania, soltaram um monte de papelzinho da prefeitura, naquela época, né?
solta papelzinho nas escolas para eleição, né? E a gente estava dentro do carro e os papéis estavam no chão. E ele falou assim, nossa, tacaram o papelzinho. Quer ver que vão prender meu primo? Que o primo dele, geralmente, à meia-noite, descambava aquele monte de papelzinho. Ele falou assim, será que é do meu primo? Eu falei, cara, não para aqui não, tem polícia andando. Se parar, não tem nada no carro. Então, mas se parar aqui agora, por mais que não tenha nada no carro, vão achar que a gente acabou de jogar. Né? Não para, cara. Sua família é visada, sua família é da política, não para, né? E aí ele abriu o vidro do Fusca, enfiou o braço para fora, eu juro, guiando, e o papel veio na mão dele. E trouxe para dentro e me mostrou. Eu falei, não, para, gente. Não, né? Eu tava... Acontecia coisa com ele que não tinha explicação, né? Pra mim isso aí é sorte? Não sei o que é. Se é sorte ou é azar do momento, né? Aconteceu as coisas com ele nada a ver. Então assim, quando ele bebia, teve um dia que ele tava em casa e tinha um sorteio da Mega Sena na televisão. Sorteio de alguma coisa. Aí ele bebendo e fumando, cigarro, olhando, falou, quer ver? Vai dar 13. Eu falei, ah, não, tá de zoeira. Aí saiu, quer ver? Vai dar 22. Aí ele riu, eu falei, cara, você é muito zoeiro, mano, para com isso, tá me dando medo. Ele falou, agora vai dar 30 e não sei quanto. E começou a dar. No quarto número, ele levantou e começou a ficar nervoso. Mano, vai dar 54. E deu 54. Ele acertou 6 números em pé na minha frente antes de sortear. Será que é sorte? Ele nunca ganhou nada. Tá solteiro até hoje. Nunca conseguiu emprego. E tem um cachorro que chama Vida. Toda vez que eu olho pra ele, vai assim... E aí, como é que tá a vida? Tá mais ou menos. Foi por quê? Muita pulga. Minha vida tá difícil. Como é que tá a vida? Ah, a vida tá com os pelos tudo dado nó. Adoro esse amigo, não vou falar o nome dele. Mas é um novice fora, é uma coisa... eu não tenho explicação. Foi a coisa mais... Eu não vou nem falar das noites de sinuca com ele, que vocês não vão acreditar. Tá? Mas assim, umas coisas absurdas que aconteciam em volta dele. Era sorte, era azar, não sei. Mas tem umas pessoas que parece que a pomba caga em cima, sabe? Eu não sei, tem um alvo espiritual que é impressionante. Eu não consigo entender, né? E há sim pessoas assim. Vamos então falar agora de Umbanda. Depois eu falo de sigilo. A Umbanda tem sorte? Não. Sorte, se você for ver, a gente tem sorte nos oráculos, assim como intuito de vida. Porque pra gente, sorte não existe. Existe axé. Axé é poder de realização. O que para uns é sorte, pra gente é real. É claro. Ou você tem axé, ou você não tem axé. Para todas as religiões de matriz africana, axé é alguma coisa que você colhe, é alguma coisa que você cultiva, é alguma coisa que você mantém. E hoje eu vou falar para vocês da cultura mais antiga do mundo, que é a cultura iorubá, que até hoje é referência mundial sobre sorte na vida. Não é à toa que está todo mundo aqui. Não é à toa que eu tô de branco aqui. Né? Alguma coisa acontece, porque eu fui lá, eu falei tal coisa e aconteceu. Eu fui lá, pedi ajuda e veio, aconteceu. Né? Que coisa que é sorte. Então vou ter que começar a ir lá sempre. Que quando eu não vou lá, dá tudo errado na minha semana. Mas se eu vou lá, dá certo. É sorte. Ah não, eles falaram que tem que chamar axé. Aquele desodorante preto. Axé musk, axé... no mosco, né? Quer dizer, axé. Não, axé é outra coisa. É ASE, é em Yorubá. AC, axé, significa poder de realização. Axé é alguma coisa que dentro da cultura Yorubá se cultiva, se mantém e se perde também. Então, todos que procuram casas de matriz africana, ou seja, que tem a visão Yorubá de axé, precisam entender que todos que procuram perdem axé de alguma forma. Perdem axé na saúde, perdem axé no amor,
perdem ou pedem axé no trabalho, né? Axé na vida, poder de realização. Então, todas as pessoas que procuram essas casas são apaixonados por esse poder ou essa sorte. E essa sorte, ela literalmente vem nítida e clara. Ela vem com uma caixa de neon brilhando com provas irrefutáveis. Frases. Fala assim, não, quer ver? Só se fizer, que nem recentemente, estou usando muito esse exemplo, né? Um médium do terreiro, que eu não posso falar o nome, vou usar aqui de novo, se a gente não fala o nome, a gente pode usar, né? Um médium do terreiro precisava vir para o terreiro hoje, virou um mês, foi mandado embora do emprego, não recebeu ainda. Ele falou, nossa, é difícil, tem que comprar vela, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, como é que a gente vai fazer, né? E aí um virou pro outro, né? A esposa virou pro marido e falou assim, poxa, esse mês você podia comprar as coisas. E ele falou, que jeito, acabei de ser mandado embora, não tem um puto na vida. É, mas nós temos que levar as coisas pros boiadeiros. Só se boiadeiro fizer brotar dinheiro. Na minha conta tem 10 centavos, quer ver? Ele abriu o celular na conta, tinha 100 reais. Oi? Como assim? Tinha 100 reais na conta. E aí começou aqueles arrepios, aqueles, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Ele acabou de falar, apareceu. E aí ele foi descobrir que ele estava cadastrado a conta dele nesses joguinhos de cassino. Quem que tem joguinho de cassino aqui, gente? Virou uma doença em bebedouro. É um tal de todo mundo joga nesse negocinho aí. É impressionante. Aí uns vêm fazer, eu ganhei 400, ganhei 50, olha, paguei minha conta. Todo mundo fala quando ganha, quando perde ninguém fala também. Né? Dessas coisas de jogo, é um fluxo de dinheiro muito grande. É a mesma coisa que você ganha, você perde. Né? O lance é você conseguir sair quando você está ganhando. Quando você tem de volta aquilo que você gastou, aí você paga. Né? Só que aquilo te vicia, te cativa e você vai atrás cada vez mais. Né? Que aí ele foi lá no site, tentou perguntar se era do site ou não, e pelo que entendi, o site falou, não, é seu. Não, mas eu não joguei. Não, é seu. E o depósito veio de lá, resultado. Ele falou, pai, e agora? O que eu faço? Vai procurar. E ainda de lambuja, ver se tem alguma conta pra pagar aí, né? E agora, pai? Eu falei, não. Axé. Calma, gente. Vocês não vão começar a pegar o celular agora. Segura o celular, tá dando aula aí. Então, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo aqui. Eu já falei no áudio, os médios vão ficar tudo irritados, mas tudo bem. Todo mundo tem uma fase difícil na vida. Assim como esse médium do terreiro, que tá todo mundo já querendo saber quem que é para jogar no bicho no nome dele. Teve uma vez que eu tinha uma gira de esquerda no outro terreiro e eu tava sem nada, sem dinheiro, sem nada, e gira de esquerda, vocês não sabem como é que é dispendioso. Tem que comprar tantos maços de vela, tem que comprar isso, comprar charuto. Você sabe o preço de um charuto hoje, gente? É 12, 15 conto o charutinho. E na boca deles, aquele ali é pior que incenso. Entendeu? E eu tava desesperado, porque eu não tinha vela, não tinha marafa, não tinha nada. Eu abri a bolsa dele, era o quê? Umas 5 horas da tarde. Eu falei, meu Deus, a gira é agora às 8, como é que eu vou fazer? Abri a bolsa, não tinha as coisas, olhei minha carteira, não tinha nada. E eu falei, bom, muitos médiuns fazem de preceito, principalmente hoje em dia, né? Naquele tempo era mais final de semana. A gente tira um cochilo antes. Tem muito médium que consegue. Meia hora antes de vir pro terreiro, toma aquele banhozinho de axé, né? Ou de erva ou de marafo para preparar para vir pro terreiro. Deita na caminha, põe uma música de nanã, põe uma música leve e cochila 15, 20 minutos, deitadinho. Acorda, a cutis toda renovada, né? Passa um creminho, um cheirinho, põe a roupinha e vem pro terreiro. Tem gente que consegue, tem muitos ali que estão sorrindo, outros estão tristes. Né? Então, eu fazia isso, eu tirava um cochilinho antes. Tirei um cochilinho. Gente, eu estava sozinho em casa, não tinha ninguém.
janela tudo trancada, que eu sou zicado com essas coisas, de entrar besouro do nada e picar minhas costas. E eu pego o besouro e falo, mano, isso aqui não tem ferrão, olha nas costas, porque parece que tem uma joaninha desse tamanho no meio das costas. Isso acontece comigo, essa sorte. Né? Então, e aí, eu cochilei. A hora que eu voltei, né? Não tinha ninguém em casa, estava tudo trancado. A hora que eu voltei, tinham 3 notas de 20 em cima da bolsa dele. E da onde que ia aparecer 3 notas de 20? Novinho. Ah, mano, me deu um arrepio, me deu uma coisa ruim. Aí trava umas partes do corpo. Você fala, e agora? O que eu faço? Da onde que apareceu esse dinheiro? Porque eu não tinha, não tem como, ninguém podia entrar ali para colocar R$ 60 em cima da bolsa. Eu desesperei, né? Naquele tempo não tinha conta no celular, tá, gente? Não tinha conta no celular. Não tava tão fácil. É lógico que eu peguei o dinheiro, desesperei, levei lá na mãe de santo, entreguei na mão dela, falei, Tó, esse negócio que eu não consigo entender, o que é isso aí? E aí ela pediu para eu explicar, e eu expliquei. Eu falei, antes disso eu verbalizei. Eu não sei como é que eu vou, eu não tenho um tostão para comprar as coisas de vós. Eu não sei se eu vou mais. E dormi. Quando eu voltei, tinham 3 notas de 20 lá em cima. Aí ela falou, filho, essa linha faz muita coisa. A linha do Orixá Exu, a linha de Exu, eles fazem muito, né, transmutação material, eles fazem uma coisa aparecer aqui, desaparecer aqui, eles fazem muito isso. E naquela época, que isso era muito novidade para mim. E eu falei assim, mas mãe, dinheiro não se inventa. Dinheiro tem uma marca d'água. Dinheiro é um negócio que alguém tem um código. Não dá para fazer plá, eu fiz dinheiro, inventa dinheiro. Ele existe, ele passou de. Ele estava em algum lugar. Então, filho, mas pega esse dinheiro, corre lá e compra as coisas. Eu falei, não, mas você não tá entendendo. Esse dinheiro estava com alguém. Eu não posso usar um dinheiro que não é meu. E aí a mãe olhou para mim e falou assim, filho, o que você está tentando me dizer? Falei que eu não vou usar o dinheiro. Ela falou, filho, por que você está falando isso? Porque o dinheiro é roubado. O dinheiro é roubado. Roubado. Baixinho assim. E ela, lógico, teve essa reação, né? Ela falou, filho, quantos traficantes não destroem uma vida? Quanta gente não tem o dinheiro para comprar droga no caminho que não é para comprar? Quantas situações acontecem em volta do vil dinheiro, do vil pataco, em que o seu guardião olha e muitas vezes ele redistribui. Ele tira de um para alimentar de outro lado. Confia. Você tem que ter fé. Falei, mas muita tá vindo dinheiro da coisa. Roubou. Será que ele roubou? Ou será que ele está manuseando as coisas para salvar as pessoas? Você acredita no seu guardião? Eu falei, lógico. Ainda mais chato que nem um caveira é, jamais ele vai roubar o dinheiro. De jeito nenhum. Guardião da lei maior, se isso acontece, não tem explicação. Falou, filho, então não questiona, né? Vai, compra um negócio lá. Então isso ficou eternamente marcado na minha cabeça e lógico, eu nunca mais pedi nada para ele, porque eu sinto que não precisa. Porém, Umbanda. Agora, eu dei exemplos para vocês. Eu dei exemplos de dinheiro. Podia dar 1000 exemplos para vocês. Eu dei exemplos que, mesmo eu contando, vocês não estão acreditando. E é normal, eu também não acreditaria, tá? Mas acontece, tá? Axé é alguma coisa que você cultiva. Porém, naquela época, eu não sabia disso. E eu entrei em desespero, eu entrei em parafuso, eu fiquei com medo das minhas entidades, que elas poderiam estar mexendo em coisa dos outros. Eu não conseguia entender. E aí o Pai José, naquela época, que era uma entidade muito poderosa em mim, uma vez, ele atendendo uma pessoa, e ele sabendo que eu estava bem acordado na hora ali, ele aproveitou e falou assim, a pessoa veio falando sobre sorte com ele. Ele meio que me cutucou, e eu estava ali dentro, falou, né, tipo, acorda, escuta que eu vou te falar. E ele falou uma parábola. Uma parábola onde Jesus estava na casa de Pedro, Simão,
um homem que era empresário, tinha 4, 5, 6 embarcações, ele tinha muitos funcionários, ele tinha, né, 4 esposas, filhos que ele nem sabia os nomes mais. Era um homem muito rico de posses. E quando ele entrou junto com Jesus, muitas vezes os apóstolos vinham para a casa dele para comer, para dormir. Ele era bem abastado, ele tinha muito dinheiro, né? E naquela época, quando os judeus eram cobrados pelo imposto romano, literalmente, né? O cobrador de imposto batia na porta com 4 ou 5 soldados romanos e falava: imposto de cada um. Então o imposto era por cabeça. Não tinha correio, não tinha banco, não tinha nada. Olhava na rua, o cobrador de imposto, ele sabia quem que ele tinha cobrado ou não. Então ele queria o dinheiro. Todo mundo tinha que pagar. Se não pagasse, ia preso literalmente. E é lógico que Pedro sabia que tinha 2 ou 3 ali que não carregavam dinheiro, não tinham trabalho, não tinha nada. E um deles era Yeshua. E assim Simão foi lá na frente, pagou de muitos apóstolos que não tinham dinheiro, que estavam na casa dele. O cobrador de impostos foi embora, continuou a festa lá dentro, todo mundo comendo, jantando, como se nada tivesse acontecido. Yeshua, Jesus chegou até ele e falou: Pedro, o que fizeste? Rabino, não, nem conversa, Rabino. Nem conversa. Você está na minha casa, eu te conheço, não tem dinheiro nenhum, você não tem nem bolso. Não, não. Mas o que você fez? Você pagou a minha dívida. Não, Rabino, ó, você está na minha casa, você não tem dívida. Até o fim da minha vida, o que você precisar, eu tenho. A minha vida é sua. Você não deveria ter feito isso. Escutou? E foi um pouco mais impositor. Pedro falou: ó, por favor, você é pescador? Sim, Rabino, mestre, sou pescador. Faz um favor para mim? O que pedirdes? Né? Hoje, às 18 horas, vá até a margem do mar. E aí vem a primeira. Isso eternizou. Espere 7 ondas baterem na sua canela. Entre no mar. Espere 7 ondas bater na sua canela. Quando passarem 7 ondas, você abaixe do seu lado esquerdo ou direito, que eu não lembro agora, pegue um peixe. Você faz isso para mim? Pedro, que já viu que tinha feito um monte de coisa, falou: mais uma agora. Não, meu Rabino, eu vou. Deu 6 horas, ele saiu sem comentar com ninguém. Foi até a margem do mar. Entrou, deu 7 passos adentro do mar. Esperou a onda bater no joelho dele 7 vezes. Abaixou do lado. Um grande peixe entrou na mão dele. Ele, já chorando, né? Pedro, né? Pegou o peixe era esquisito porque o peixe tinha um negócio na boca. Ele abriu a boca do peixe, tava lá as moedas do dinheiro. Isso é uma parábola, acho que muita gente lembrou agora que eu estava contando, né? Quando o pai José contou isso, ele deu um desfecho. Ele falou assim, ó: Deus, o pai de todos, entende que o seu filho tinha dívidas. E entende que o filho dele estava numa missão. Ele estava trabalhando. Ele estava em prol daquilo que Deus queria. E quando uma pessoa tem um propósito divino, não importa o que ela esteja fazendo, Deus não deixa faltar nada. Aparece que você não sabe de onde. E aí a pessoa da frente do pai José falou assim: é assim comigo. Tem vezes que chega a conta de telefone, conta de coisa, fala: meu Deus, não tem dinheiro. Sai moedinha de tudo, dá certinho, você vai lá e paga. Não sobra, mas também não falta. Na última hora tudo dá certo. Por quê? Isso é uma coisa da Umbanda. Isso é uma coisa da fé brasileira. Isso é uma coisa da religião. Então o axé também tem a ver com o propósito. Qual é o orixá do propósito? O orixá do propósito é o Criador, é Oxalá, é Deus. Quem nos criou, nos deu um propósito. Quando você tem uma vida certa, não pise errado, não põe a mão em nada de ninguém, ajuda as pessoas da forma que pode, não fala mal de ninguém, não faz fofoca, é uma boa pessoa, entende-se que você está dentro do seu propósito. Essa é a base da sorte
Essa é a base do axé. Ok? Entenderam? Então, aquilo me acalmou. Porque se aparecer um dinheiro na boca do peixe para pagar a dívida de Jesus, apareceu 3 notas de 20 em cima da minha bolsa para pagar o que eu tinha que fazer, né, os atendimentos daquela noite, naquela casa que eu frequentava. Então, são propósitos, é sorte isso. Você está vendo? Não dá nem para falar que é sorte mais. Porque sorte vem do acaso. Quando alguma coisa vem providencial, não é sorte. E quando você entra mais dentro da religião, você mais começa a observar que a providência divina não é para ser usada como sorte. Por quê? O ser humano tem mania de guardar. Por quê? Nós somos seres humanos, animais, a gente vivia nas cavernas, a gente tinha que apanhar bastante fruta e guardar para o inverno. Tinha que fazer bastante caça e salgar para não faltar. A gente tinha que sempre se procurar nos preparar para uma situação adversa. Né? O próprio corpo fala, come mais um pouquinho, né? Dorme mais um pouquinho. Isso aqui faz parte da nossa natureza, guardar um pouquinho a mais, buscar um pouquinho a mais. E todo mundo que quer ganhar um dinheiro a mais, é para quê? Literalmente fala assim, para eu ficar tranquilo, para não ficar fazendo conta das contas. Para eu ficar tranquilo, para não ficar mais preocupado com as contas. Às vezes não é nem para fazer conta, é só para você ter um caixa 2 ali, né? Mas na única oração que Yeshua deixou, em nenhum segundo ele disse que era para guardar dinheiro ou que Deus se preocupava com o seu futuro. Ele falava somente do presente, do agora. Sempre do agora. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sempre no agora. Sempre. Livrai-nos do mal. Sempre. Agora. Porque quem está preocupado com ontem, esquece e não observa a vida e a sorte do que está acontecendo agora. Quem se preocupa demais com o amanhã, perde a sorte e a providência do que está acontecendo hoje. Percebe? Então, como que a gente entende o axé? O axé é assim. Vai ser dado para você aquilo que você precisa. Mas, sacerdote, por que tem gente rica e tem gente pobre? Você tem uma empresa, você tem 10 funcionários, presta atenção, o dinheiro que você ganha é para manter 10 funcionários. Se não tiver 10 funcionários trabalhando para você, como é que você vai ganhar dinheiro? Não tem. E aquele funcionário? Ele vai ganhar a quantidade que ele precisa para poder se dar subsistência na sua vida e voltar e fazer o trabalho dele. Quanto que ganha uma pessoa? O que ela faz. Né? Um médico ganha X porque o que ele faz é X. Um lixeiro ganha X porque o que ele faz, sem lixeiro, não adianta ter uma cidade de médicos. A gente vai morrer entupido com lixo. Só com médico também, né? Como é que a gente vai fazer para arrumar a sobrancelha, né? Precisa ter várias pessoas. Esse organismo vivo de seres humanos, cada um foi criado para um propósito único e exclusivo, é que dentro desse propósito nada vai te faltar, se você estiver dentro do caminho do propósito correto. E assim entendemos que dentro das religiões nem mesmo a palavra sorte poderia existir. Porém ela existe. A gente vê, fala e sente sobre a sorte.